Hoje a gente vai falar de diabetes, só que eu quero chamar a atenção não só para quem tem o diagnóstico, para quem tem a doença, para quem está passando pelo problema. A gente tem inúmeros pré-diabéticos no mundo inteiro e no Brasil o número só cresce. Quem diz isso? Não sou eu. São os nossos convidados, são médicos que vêm sempre a Você Bonita e a gente está sempre em discussão quando o assunto é diabetes. Então, embora pareça só que você tem que controlar o carboidrato ou colocar mais fibras na alimentação, o assunto vai muito além disso. Então, se você conhece alguém que tem a doença ou que esteja pré-diabético, porque você sabe que a diabetes tipo 2 a gente pode adquirir ao longo da vida. E aí está o perigo, aí está o problema. Então hoje, para fazer uma pauta bem completa, a gente convidou a nutricionista e preparadora física, Natasha Barros. Bem-vinda! Você tá boa? Tava com saudades. E quem tá aqui junto com a gente também, ela que vem sempre cozinhar no Você Bonita, inclusive é quem vai fazer a nossa receita, a Lena Barros, também culinarista. Bem-vinda. E nós, quando te conhecemos, não acreditamos que você era diabética. Sou. E ela é campeã, como é que chama a sua modalidade? É do WBFF, que é um campeonato de beleza fitness. Olha só que legal. E a minha modalidade é biquíni 35 mais. 35 mais. Quantos filhos? 3. 3. E tem diabetes, por isso que a gente quis convidá-la para nossa pauta. Daqui a pouquinho a gente vai fazer, inclusive, uma medição aqui de glicemia ao vivo. Vamos entender por que a gente tem que ter esse controle. Eu vou sentar do lado de vocês, meninas. E a gente começa, eu queria abrir esse assunto e até eu introduzir dessa forma, porque é exatamente isso que tem acontecido. Quando você pega um paciente, você como nutricionista, eu sei que está sempre ligada aí a outros médicos, até para ver exames, etc., que a gente sabe que quem vai pedir esses exames são os médicos. Quando você se depara com um paciente que está pré-diabético e tal, no fundo, o maior erro é o carboidrato. O que você tem notado, até para a gente entender por que o número só cresce? Parece que a gente fala mais para aumentar o alerta e parece que o problema cresce mais. Poxa vida. Cresce. Dados antigos já se falava em 10% da população mundial diabética. Quer dizer, já dados antigos, desatualizados. E por que aumenta muito, principalmente a diabetes tipo 2, que é a metabólica, que é aquela diabetes que a gente vai adquirir com o tempo? Porque é uma doença de erros metabólicos, principalmente relacionado àquilo que você faz, a inatividade e a escolha dos alimentos. E a nossa cultura ocidental, ela puxa muito para a alimentação americana, que é o prático, que é o junk, que é o saquinho industrializado, que vão inflamando o corpo. Então, hoje o nosso trabalho de nutricionista está sendo mostrar para pessoas, vamos comer alimentos que venham da feira. Alimentos naturais, não processados, industrializados, cheios de aditivos, corantes, adoçantes, conservantes, que isso está inflamando e fazendo com que essas doenças metabólicas comecem a aparecer, porque elas são crônicas. Elas vêm de um desequilíbrio bioquímico que vai matando o funcionamento das nossas células, entre aspas, e com o tempo vai ocorrendo essa insuficiência de cada órgão. E o primeiro a ser machucado com esses picos de glicose, de insulina que a gente acaba gerando com esse consumo excessivo de carboidrato, é a própria célula produtora de insulina no pâncreas. Por isso que, rapidinho, você já vê um pré-diabético, está muito relacionado com o aumento do sobrepeso, né, principalmente essa região da cintura, inatividade física, e é o que mais a gente vê, as pessoas sem praticar atividade física e fazendo escolhas erradas, né, de alimentos, o equilíbrio entre os alimentos errado. Então, esse é o nosso trabalho. Vou aproveitar e perguntar para a Lena o seguinte. A Lena, desculpa. A Lena. A sua diabetes não é a tipo 2, é a tipo 1? É a tipo 1. Então, no seu caso, é genético. Como é que é? Até para o pessoal de casa agora entender. E eu acho que fica até mais claro, porque você não adquiriu ao longo da sua vida por ter um hábito de vida errado. Desde pequena você tem diabetes. Isso. Esse diabetes tipo 1 é considerado uma doença autoimune. Então, é considerada autoimune? É uma doença autoimune e ela pode ser desencadeada por inúmeros fatores, até por uma virose que a pessoa pegou, uma bactéria, aí o corpo começou a produzir anticorpos e foi lá e machucou as células produtoras de insulina. Então, não é a diabetes que é considerada hereditária, que a minha família é toda diabética, eu tenho predisposição até diabetes tipo 2, a metabólica. Essa tipo 1
às vezes é um acaso que acontece, né? Uma infelicidade, na verdade, do sistema imunológico dela e da própria genética dela, e não da hereditariedade como... Entendi. Mas hoje a gente já tem dados, doenças hereditárias, ou seja, genéticas, que você tem o polimorfismo, ou seja, a predisposição genética para desenvolver. Hoje a gente já fala de 2 a menos até, antes se falava em 5%, hoje já se fala em 2% da chance de desenvolver a doença caso você não cuide dessa parte da alimentação, atividade física, do ambiente, do meio ambiente. O nosso papel é muito mais, maior. Conta muito mais do que até a própria parte genética. Mais de 95% está na nossa mão. Tá. E é isso que a gente tenta passar para os pacientes, porque ela é uma doença silenciosa, é uma doença que você vai saber que você está diabético só quando você já está passando mal, por isso que é importante essas campanhas e medir, que a gente vai fazer a medição. Vamos fazer ao vivo, hein? Então, porque a pessoa às vezes não sabe que está diabético ou pré-diabético e quando vê já foi. É bem assim. Eu vou deixar uma pergunta para você, eu quero que você conte o que foi a maior dificuldade quando você descobriu, né, e como é que você encarou tudo isso, porque parece que a pessoa fica meio sem chão, fala assim, ai meu Deus, agora eu tô diabético, agora eu tô pré-diabético, não vou mais poder comer nada, minha vida acabou, minha vida social acabou, e agora o que fazer? Você conta um pouco da sua experiência, na volta a gente vai fazer a medição ao vivo até para ensinar o pessoal de casa. Hoje, esse aparelhinho aqui, ai gente, meninas, depois enquanto eu vou lá, vocês cobrem aqui a marca, é assim... É disponibilizado, né, pelo SUS, quem tem diabetes. Então, quem não tem ainda o aparelhinho, exija, porque é seu direito. E a gente vai mostrar como é utilizado aqui no programa daqui a pouquinho. Quantos anos você descobriu aí que era diabético? Eu descobri com 15 anos. 15 anos, que fase da vida difícil, né? Foi. Graças a Deus, cara, eu não sei porquê, mas eu aceitei muito bem, né, Ná? Eu falei assim, gente, eu não posso comer açúcar? Ok, então não vamos. Mas eu tive uma ajuda da minha mãe, porque minha mãe é uma cozinheira, assim, super boa, de mão cheia mesmo. E ela foi atrás de fazer doces, de cursos, de como fazer doce pra suprir essa falta que eu teria. Tá. Só que aí entra naquela coisa, né? Os doces diets, eles fazem mal também, tanto quanto um doce com açúcar. Por isso que eu até comecei a fazer gastronomia e tudo, pra quê? Pra mim, entendeu? Pro meu consumo. Tá. Então eu faço doces, todos assim, lógico, eu quero doces, não só aquele chocolatinho, aquela coisinha meio sem graça, não, eu quero um doce bom, tanto que quanto... nem hoje você vai fazer aquele brownie, brownie. Que a gente mostrou. Quando que você vê um brownie? Eu sei fazer churros. Quando que um diabético vai comer churros? Churros. Não, já vamos descobrir das próximas receitas. Mas por que quando ela diz... Churros é maravilhoso. Não, deve ser de bom. Quando ela diz que o doce diet também faz mal. Então, depende do doce, depende da composição que você vê no doce. Porque às vezes você lê lá diet, na legislação o diet tem que ter isenção de algum composto. Certo. No caso do diabético, eles ficam isentos da adição de açúcar. Isso não quer dizer que não tenha carboidrato. Às vezes tem carboidrato. O que não tem é açúcar, a sacarose. Tá. Não tem ali. Só que aí eles colocam gorduras que não são boas, corante, adoçante, aí vão mudando tanto a composição que ela fica inflamatória. Então, o diabético não é só a questão de comer carboidrato ou não. Essa inflamação, ela pode machucar lentamente os seus rins, a sua córnea, toda a sua parte neurológica de sensibilidade, que são as predisposições de doença futura de um diabético. Que foi o que eu disse no início, vai muito além do só carboidrato. O tipo de gordura, às vezes você pega um docinho diet e a gordura é muito maior do que aquele comparado com ele que não é o diet. Então, a proposta dela, desses doces, é inserir alimentos funcionais, naturais, que deixam gostoso e assim, além de dar o sabor, a pessoa comer o docinho, que é o que ela quer, ela vai ter compostos que geram saúde, de uma certa forma. Inflamação. E não inflamação. Vamos partir para a prática, então? A gente tem aqui um aparelhinho. A Lena pode contar até um pouco mais a respeito. Tem um nome, o aparelho? É um glicosímetro. Glicosímetro, perfeito. Ele mede a glicose no sangue, né? Então, os meninos vão chegar bem pertinho. Eu vou pedir para você fazer bem devagarinho. Mostrar, então, a fitinha. Para quem nunca fez. Essa é a fita, tá? E é aqui que a gente coloca a amostra de sangue, nesse laranjinha, tá vendo?
Aí eu vou colocar aqui. Sempre trocar a agulha, né? As agulhinhas. Vem agulhinhas a mais, entendi. Vamos trocar Quem tem em casa, usar pode um tirar álcool ele daí se você quiser. Pode. Isso. Em você casa, já quer sempre colocar? fazer uma asepsia no local. Ele não tá Sempre, funcionando? Eu não acredito. Eu acho que tá com um pouco bateria. Mas só faltava essa, né? Ele não tá ligando, ó. Isso é culpa minha. Quem não checou fui eu, porque esse aparelho é meu. Deixa eu ver. Tem que ter, gente. E é uma bateriazinha, vamos ver. E oferece. Oferece, aliás, um igual a esse. Troca daqui a pouco. Ele oferece um igual a esse e... tá sem bateria, tá? Carol, tem que trocar, Juju. Mas certamente tem uma dessas pequenininhas em alguma coisa Deixa aqui isso. Deixa aqui. Vamos para nossa mesa, então, enquanto as meninas vão colocar a bateria. Eu só esqueci desse pequeno detalhe. Na verdade, até comentando, eu não sou pré-diabética, mas eu tenho vários policísticos e na gravidez foi uma recomendação da minha médica ter o aparelho caso acontecesse qualquer coisa para desenvolver uma diabetes gestacional, que aumenta mais ainda num pré-diabético. Também, porque quem tem ovário policístico tem uma tendência a ter mais resistência à insulina. Quer dizer, esse metabolismo da glicose, ele já fica mais em atenção. Por isso, a sua médica pediu para você ficar mais em atenção. Vamos lá para nossa mesa. E a resistência à insulina, Carol, ela não só leva a diabetes, como leva a outras doenças também. Como até tumores, enfim, né? Tudo isso. Outras coisas, Porque a gente sabe que o pâncreas está ali. Antes até da gente falar dos elementos, vamos falar no geral. Quando a gente sabe que tem um paciente que está pré-diabético, qual que é a sua sensação quando você vai cuidar daquele paciente? É como se ele tivesse um corpo inteiro inflamado ou como se ele tivesse uma região? A gente está falando só de pâncreas, não? Não, exatamente. Eu mostro no consultório, essa inflamação é uma inflamação sistêmica, uma inflamação celular. Tá. Então é uma inflamação que o famoso ômega 3 ajuda muito no combate. Isso é quando a gente fala, esse alimento anti-inflamatório. É essa inflamação que a gente está falando, não aquela inflamação articular quando faz um exercício errado. Sim. É inflamação dentro das células. E essa inflamação, o excesso de carboidrato estimula o que a gente chama de citocinas inflamatórias. Então vem uma cascata de reações bioquímicas que vão culminar no dano na celular, na membrana na célula. E aí que começam essas bagunças no sistema inteiro. E o que você trouxe aqui para a gente começar? Bom, quando a gente pensa em montar uma refeição, seja um lanchinho ou uma refeição, para um diabético, isso vale para qualquer um, ou não é para o diabético e pré-diabético também, né? Isso. Tudo que é para o diabético, Carol, a gente tem que pensar que é, na verdade, para todo mundo, que é o saudável. Exatamente. Que por exemplo, a rotina de exercícios, de uma alimentação saudável, é o que todo mundo deveria fazer. Perfeito, eu também concordo. Isso, Deveria então, chamar isso serve diabéticos todo mundo. E pessoas. Isso vai servir para todo mundo, mas na verdade a gente está falando aqui para o diabético. Começar do macarrão, não pode ir para o diabético, tem aquele conceito. Hoje a gente sabe que deixar ele al dente e não muito cozido, ele vai sofrer uma modificação na estrutura lá do amido que vai deixar ele mais resistente à absorção lá no intestino. Ai, que legal! Vamos misturar com uma proteína que já tem uma gordura, então na hora de fazer o molho, põe um azeite e pronto. O retardo da absorção, ou seja, da digestão, vai ser mais retardada a digestão, a absorção mais lenta e a subida dessa glicose minimizada, mais devagar do que um bom de um nhoque, por exemplo. Bom, então, tá vendo? Então não é que não pode comer. Agora, a minha dúvida é a seguinte, eu sei que a gente tem homens e mulheres, é claro que os cálculos de valores nutricionais e da dieta é completamente diferente. Sim. Mas de um modo geral, pensando nos diabéticos, qual é o seu conselho de uma quantidade de macarrão em uma refeição? Se a pessoa olha lá o pacotinho e ela tem uma balancinha ou não, mas ela tem uma noção por xícara e vai preparar o macarrão dela. Vamos jogar uns 100 gramas aí no máximo, mas assim, isso é muito individual. Tá. Depende se ele faz atividade física, se ele vai fazer uma atividade física depois de 2 horas, ele vai usar essa glicose no sangue, ou se ele vai sentar num computador e trabalhar. Tem essa diferença. Tá. Mas a ideia não é que você peça, vamos supor no restaurante, um prato de macarrão. É que você use esse macarrão como sua fonte de carboidrato da sua dieta. Então, o seu prato tem que ter os vegetais, a salada de folhas, os vegetais coloridinhos, crus, cozidos, refogados. E a proteína, que pode estar inserida como está inserida ali, mas pode ser uma proteína separada. Então, ali ela está como um molhinho à bolonhesa. Para mostrar como que a gente pode melhorar. As gorduras, como o coco, o óleo de coco, o azeite das castanhas, também podem servir para retardar esse esvaziamento. Então, você pode comer um carboidrato, mas com um pouquinho de gordura e um pouquinho das proteínas também. Isso tudo vai fazer com que
o esvaziamento gástrico seja retardado e a absorção da glicose mais lenta. Os farelos são fantásticos para isso também. Eu vou deixar uma pergunta para você bem interessante que é ligada a essa parte de diabetes, que é o seguinte. A maioria dos diabéticos no Brasil, para quem não sabe, sai do consultório do médico já com um remédio de colesterol prescrito, certo? Que o princípio ativo é... São as estatinas. As estatinas. Na volta nós vamos falar sobre isso, porque como você tocou num assunto de gordura, então como é que é essa história? Você aumenta um pouco a gordura, você diminui um pouco o carboidrato, mas e o lance do colesterol? Como é que a gente junta isso tudo? Porque até onde eu tenho lido, não são todos os pacientes que precisariam deste remédio. E tem perguntinha do público antes da gente começar a falar de colesterol no diabético, isso é uma questão importantíssima. Tem perguntinha pronta? Do público na tela. Simone, um beijo. Os pré-diabéticos devem seguir uma alimentação regrada, assim como os já diabéticos? Nossa, Simone, demais, né? Justamente para... Na lata, pergunta. Exatamente, para você não virar um diabetes. Porque o pessoal acha que diabetes é um controle só. Eu vou ficar sem comer doce, eu vou ficar... Não, diabetes, ela sabe muito bem, influencia em cicatrização. Se você está triste, sua glicose muda. Se você tem uma infecção, sua glicose muda. Ela é bem séria, ela tem problemas que a gente vai, se não cuidar, na sua córnea, no seu rim, muito sério. Você pode perder a função do seu rim. A em todo o sistema de alto risco nervoso. Então, assim, não é simples ser um diabético. Também. Às vezes, no consultório, eu mostro o caminho que a pessoa está se tornando diabética. Ele fala assim, mas eu vou emagrecer? Está preocupado com o corpo só. E assim, poxa, se você acompanha a vida de um diabético, você sabe o quanto é ruim viver com diabetes. Então, quem está com esse sintoma, já diagnóstico de pré-diabetes, muita atenção, vai praticar atividade física, cuida da alimentação, escolha, faça combinações, reduza as porções, a gente não precisa comer tanto de uma vez, não tem que comer fracionadinho. Aqui tem uma coisa muito legal que a tapioca, que todo mundo fala, tapioca não pode, tapioca não pode. Ih, mas pode, porque ela é branca, né? Então ela tem um alto índice glicêmico, ou seja, sobe rápido essa glicose no sangue, mas se a gente fizer uma tapioca com geleia, vai ser difícil, porque vai juntar muito açúcar e vai subir esse no sangue. Mas se você colocar com queijo, com ovinho, com um frango desfiado, nossa, já ficou super legal, você quebrou com os farelinhos ou com uma chia, uma semente, você quebra essa velocidade de absorção, ou seja, deixa mais lento o esvaziamento gástrico, pode comer. E uma dica muito legal são os ácidos, que tanto o ácido acético do vinagre quanto o limão, eles retardam o esvaziamento gástrico. Então, você usar um suquinho de limão ou colocar um vinagre na sua salada junto com o macarrão, já ajudou muito. Sério? Isso é uma dica que poucas pessoas sabem. Isso para todo mundo? Para todo mundo. Então, já é vinagre, Você usar a água com limão, tão famosa assim, para quem não consegue ficar sem beber líquido na refeição, é muito melhor do que um suco natural, cheio de frutose, que vai fazer essa glicemia subir. Todo mundo pensa suco natural, maravilhoso, mas infelizmente hoje a gente já mostrou que não é tão bom. E por que você trouxe uma melancia e um melão? Que são as frutinhas proibidas do diabetes, porque na verdade não são proibidas assim como o macarrão. Se a gente fizer uma combinação, imagina se colocar as sementes, as granolas com os cubinhos de melancia, já mudou. Deixa eu aproveitar e fazer um pouquinho do melão. Vamos ver se vai ficar bonito, ó. Sugestão pessoal de casa. Posso jogar aqui em cima? Lógico. Então tá, o que tem aqui nesse nosso... Então aqui tem as castanhas e tem a granola, então tem castanha do Pará, tem nozes, tem amêndoa que você pegou, pistache. E aí o que você vai agregar? A gordura boa, a gordura insaturada, super bacana. E você pode comer o melão. E aí acrescenta, pronto, um suquinho de limão, ficou super legal. O limão pode ser uma fruta, assim, que a gente sabe... Ele tem frutose também, porque todas têm, mas é muito pouco. É muito pouco. Assim como o abacate, que tem gordura e não tem frutose. O abacate também tem um pouco de frutose. Tem um pouquinho de carboidrato, mas o abacate, ele tem tanto benefício. Ele é considerado um dos primeiros alimentos funcionais que a gente fala. Porque ele não tem só a gordura boa. Ele tem vários compostos que baixam o cortisol, que é nosso hormônio do estresse. Então, o abacate, agora, ele é calórico. Então não de pode novo, comer. Com moderação. Você pode comer o macarrão? Pode. Você pode comer a melancia, a uva? Pode. E aqui a última dica nossa aqui da mesa legal. O tipo de cocção. Como eu falei ali do macarrão, que se você deixar ele mais al dente, melhora, porque vai ter essa absorção do carboidrato é reduzida, aqui também. Então pode comer beterraba e cenoura? Pode
pode ser in natura mesmo, ela crua e não cozida, porque daí modifica a estrutura desse amido e ele fica com uma passagem mais rápida, ele tem maior absorção no intestino. E eu gostei que você não trouxe só os integrais, porque as pessoas já sabem, o integral. Fibra, farelo. Isso a gente já sabe, isso daqui é um extra. Eu vou colocar uma perguntinha do público pra gente falar até do colesterol e depois eu vou encerrar com o lance do abacate. Na tela então, olha lá, quem escreveu pra gente que esse é bacana? Letícia, um beijo. O leite pode ser consumido, é verdade que aumenta a insulina? O leite tem? Aumenta, ele é lactose, insulinogênico, né? O leite. Então, de novo, assim, um copão de leite, a gente colocou o iogurte, como o iogurte dá para usar, mas ele já foi fermentado, então, e também eu vou usar ele sozinho? Não, eu vou usar ele com uma composição. Tá. Então, o leite, imagina, aquele leite com achocolatado, o próprio café com leite, ele é chamado inflamatório pra gente, ele é insulinogênico, de fato é. E o queijinho e os outros derivados? E o queijinho já menos, porque eles foram fermentados, então eles já tiveram uma quebra do carboidrato. Eles têm menos lactose. Tá. O iogurte, o queijo. A não ser que a pessoa seja intolerante, aí é outra história. Ô, Carol, e é isso que a gente faz, que eu e a Natasha, a gente dá curso para falar disso, porque o médico, quando atende um diabético, ele não vai ter tempo de falar, olha, combina isso com aquilo, que não, e a gente não dá sabe tempo, que, ele tem muita coisa para falar. Que tem tanto paciente e tão poucos médicos, ou que a fila é muito maior do que eles dão conta, na verdade, as consultas do SUS acabam sendo de 15 minutos, nem isso, né? E eles têm que falar da medicação, dos exames e tal. E a gente entra, a nutricionista, eu como culinarista, entro para explicar, combina isso com aquilo que você pode comer. Não é assim, tira isso, tira o macarrão, tira o abacate, tira a melancia, Não é tirar da vida. É comer com essas combinações e, né, não a porção exagerada. Aprender a diminuir o tamanho do prato. É isso aí. Eu tenho que fechar, mas eu não posso... Essa tapioca, vocês viram o tamanho da tapioca? Já me perguntaram lá atrás, assim, mas esse é o tamanho da sua tapioca? Eu falei, inclusive tinha que ser da sua também. Boa, é bem pequenininho. Juju, deixa só um aparelhinho aqui do meu lado. A gente não conseguiu trocar, desculpa, essa culpa foi minha. Porque há muito tempo que eu também não faço a medição. Mas falei, deixa eu levar. Mas a gente mostra como é feito pro pessoal de casa aprender, mesmo que a gente não veja o resultado. Cada um, claro, vai ter seu resultado. Eu queria falar do colesterol, porque eu acho isso uma coisa muito séria. Quando você fala para um paciente que... Eu acho que o problema é sempre depois das 5 da tarde. É depois das 5 da tarde que dá vontade do doce, é depois das 5 da tarde que dá vontade de comer um pouco mais. É antes de dormir que a gente tem uma ansiedade, se tem algo importante no dia seguinte, a gente quer comer alguma coisa. Às vezes você tá na cama, você fala, eu quero tanto. E aí você vai lá, pega na geladeira e leva para a cama. Tem um monte de gente que faz isso. O abacate, sendo rico em gordura e diminuindo aí essa frutose, mesmo que ele tenha muita gordura, é um bom alimento para isso, para sanar esta vontade de alguma coisa? As gorduras, de uma certa forma, todas são mais sacetogênicas, assim como a proteína. Tá. Então, você juntar uma gordura com uma proteína, uma gordura saudável, insaturada, com uma proteína, você já está ganhando muito. Tá. Então, vamos supor, o abacate, a gente indica fazer um guacamole com pedacinhos de frango, ou então usar aquela proteína, whey protein, fazer um cremezinho, fica legal. Pode usar antioxidantes como o cacau, um limão no abacate, fica super legal. E nessa refeição pré-sono, né? Você tem um benefício muito grande do abacate, que ele é rico em citosterol, que ele diminui o cortisol, que é o hormônio que hoje em dia deveria, lá pelas 6 da tarde, que você comentou, estar baixo, e as pessoas estão com ele alto. Pelo desequilíbrio de alimentação, do estilo de vida. E aumenta a gordurinha. E aí exatamente, o cortisol aumenta a gordurinha e diminui massa muscular, retém líquido, fica inchada, perda de libido, é uma bagunça. E aí existe um exame salivar que você mede de manhã e à tarde, justamente para você ver que deveria estar baixo à tarde, das pessoas tão alto, dificulta o sono e aí faz gordura, acorda cansada, essa sensação de acordar cansado dá esse desequilíbrio. Mas se mudar tudo isso e praticar o que você está dizendo, o próprio colesterol vai diminuir. Muito, muito. Né? Assim, a gente sabe que é aquela história que eles chegam que o meu colesterol é genético. De novo, a gente estuda muito que gira em torno entre 2% a 5%. Então, quer dizer que o seu colesterol não é genético. É um desequilíbrio do corpo e isso começa no intestino. A saúde intestinal, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, com as fibras, com o que a gente coloca, ele começa por ali no intestino, depois vai para o fígado e aí então assim tem todo um equilíbrio do corpo inteiro e a gente com isso tudo, mais atividade física, a maioria do colesterol desce e se equilibra. E a gente precisa do colesterol
para muita coisa, principalmente para construir do hormônio, né? produção do hormônio e para construir a membrana das células, que é o que a gente estava falando das doenças metabólicas. Colesterol muito baixo, a membrana das células vão se ressecando e vai dando esses desequilíbrios. Também dá problema. Isso. Olha, eu acho que hoje a gente conseguiu tirar muitas dúvidas, eu sei que tem muitas perguntas, a gente volta a falar do assunto. Enquanto eu passo o contato aqui da Natasha Barros, que é nutricionista e preparadora física, eu vou pedir para você só mostrar como você faria na real, tá? E os meninos vão pegando por imagem mesmo. Ó. natbarros.com.br, tá, gente? Você colocou, aí aí você você coloca, furaria o dedo. Ele apresentaria alguma coisa aqui pronto, você já pode colocar a sua amostra de sangue, aí você vem no dedo, eu sempre uso esse, tá? Sei lá, questão minha. Você pica o dedo. Picou, aí ó, saiu o sanguinho. Não dói, gente, não dói nada, nada, ó. Dá pra ver? Quem tá achando, quem tá já achando que tá com alguma coisa, faça isso depois do almoço, do jantar e do café da manhã, não é isso, Natasha? Aí coloca aqui, ó, você vai colocar aqui no laranjinha. No laranjinha, e aí ele vai dar o resultado. Ele daria o resultado aqui, que na verdade está sem... Isso é ótimo. Eu controlei nas minhas gestações, eu controlei muito com isso, com esse aparelho. Com certeza, eu acho fantástico, por isso que eu quis trazer e mostrar. Peço desculpas que estava sem a bateria, que louca, pessoal. Não, e assim, só falando, Carol... Valeu a intenção. Eu tive 2 gestações, o que todo mundo... Quer falar depois? Não, eu quero que você me conte na culinária, isso que eu ia te falar. Tá Vamos ótimo. falar da gestação dela na culinária, porque ela que vai fazer nossas receitas de hoje. Mas agradecendo a Natasha Barros, natbarros.com.br, porque senão eu levo bronco. Mas você me conta daqui a pouquinho, tá? Obrigada, lindona. Parabéns pelo trabalho, te encontro na culinária.